Minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todas as senhoras e os senhores, na pessoa aqui do general Caldeira, e dizer da excelente maneira como foi aqui recebido. Muito amigável, me deixando como se eu estivesse na minha própria casa. Inclusive, logo na entrada, se errar o nome, a senhora me desculpe, é a dona Neide. Encontrei com a dona Neide, que me deu um abraço e falou: general Marco Felício, eu leio sempre os seus artigos no Inconfidência. E me deu um abraço sentido. E isso é o que vale. Mas eu não vou fazer aqui uma arenga política. Inclusive existe um provérbio chinês que diz que tolo é aquele que fala em demasia para ouvir a própria voz e se encantar com ela. Então eu não estou querendo, eu sei que não tenho uma voz bonita e não me encanto com a minha voz. Não vou fazer aqui uma arenga política. Mas vou dizer a todos vocês que estou entrando nessa empreitada, ser candidato a deputado federal, sem ter dinheiro, utilizando principalmente os meios de comunicação social através da internet, porque fui instado por companheiros de Belo Horizonte e estou sendo coerente com a posição que já tomei há muitos anos, quando passei para a reserva. Eu fui o primeiro oficial brasileiro a colocar em jornais de circulação nacional, como o Globo, o antigo Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Estado de Minas e vários outros jornais, artigos em que eu dizia, principalmente após a criação do Ministério da Defesa, um sapo que desceu goela abaixo dos militares de uma maneira forçada, de que nós teríamos a todo custo de manter uma representação no Congresso Nacional. Não adianta estigmatizar a política e políticos, dizendo que a política é a ação de vagabundos, de canalhas, etc. São eles no dia a dia que resolvem as questões, que influenciam fortemente na vida de todos nós. Um exemplo flagrante. Quem determinou um salário em família de 0,16 centavos para os militares e que está aí há anos e anos sem que ninguém tome providência? Isso é uma vergonha. Isso é um assinte à nossa categoria. Isso é um assinte à família militar. 0,16 centavos de salário em família. Então é preciso, mais do que nunca, que a gente faça agora uma revolução pelo voto, elegendo uma bancada no Congresso Nacional de militares, que faça a consciência e formação que nós militares temos. Nós não vamos para lá apenas para defender os interesses das Forças Armadas e da família militar. Logicamente, essa será uma finalidade primordial para todos nós, se formos eleitos. Mas nós vamos principalmente para lá defender os interesses da nação brasileira. Qualquer um dos senhores, como eu, medianamente inteligente,
vemos que o nosso país está descendo a ladeira abaixo, velozmente. Não para cair no buraco já caímos. Falta atingir o fundo do buraco. E se sair de lá, o que não desejo para ninguém, principalmente para os meus netos e meus filhos, talvez sairemos com uma guerra civil sangrenta. Uma guerra civil sangrenta. É preciso que nós nos conscientizemos disso. Normalmente eu vejo os nossos companheiros na reserva, mesmo os que passaram há pouco tempo para a reserva, alienados, completamente alienados. Parecem que não sabem o que está acontecendo ao redor de todos nós. E a hora é essa. Ou nós acordamos, nos unimos, elegemos nossos companheiros para o Congresso Nacional, para que tenhamos uma bancada lá, se opondo ao que está acontecendo hoje, a esse descalabro administrativo, moral. E basta que olhemos o jornal de cada dia. Se espremer, só sai maracutaia. Peguem o Globo de hoje. Um novo grande escândalo está surgindo, maior do que o Mensalão, envolvendo ministros, deputados, o executivo. E não basta termos um governo, eu estou falando governo, mas deveria falar um desgoverno, que aparelhou não só a máquina administrativa do próprio governo, como aparelhou o Estado. E quando eu digo que aparelhou o Estado, porque aparelhou o judiciário e aparelhou o executivo. E está querendo aparelhar as Forças Armadas através do Ministério da Defesa. Meus senhores, minhas senhoras, é preciso que a gente saiba que um presidente da República tem que ser, antes de mais nada, um estadista, um homem sério, um homem bem formado, um homem que esteja voltado para os interesses nacionais, um homem que sirva o país e não se sirva do país, como vem acontecendo agora. Meus senhores, um presidente como Lula nos envergonha lá fora. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país e fiquei envergonhado com as referências a esse apedeuta, a esse alcoólatra. Fiquei envergonhado com as referências feitas a essa presidenta. É uma vergonha. E nós, brasileiros, conscientes, unidos, é que temos que mudar isso. Fazer uma revolução pelo voto antes de fazer uma revolução pelas armas. Eu digo para os senhores, eu me aproximo muito do general Caldeira, porque nas nossas carreiras nós temos um denominador comum. O
General Caldeira foi um dos homens que ergueu o Centro de Informações do Exército. E prestou excelentes serviços a esse país, apesar de todo o denegrimento que fazem a ele e aos seus integrantes. E eu tive a oportunidade de lá servir por mais de 6 anos. E nós sabemos que a guerra é cruel. Qualquer tipo de guerra é cruel. O que passou em 64, de 64 a 74, foi muito cruel. Eu mesmo passei lá de arma na mão. Tomei tiro, dei tiro. Tem outros aqui, igualmente, que arriscaram a sua vida em prol do Brasil, em prol da liberdade que hoje muitos usufruem dela e querem matá-la, inclusive nos chamando de bandidos, de torturadores. Uma guerra não se faz com flores. A guerra é cruel. E administrar uma guerra é administrar o caos. Não há nada mais difícil do que administrar o caos. E quando nós estamos, principalmente oficiais, sargentos, todos líderes de frações, comandando homens, esses líderes estão administrando o caos e muitas vezes se veem diante de situações que nós só podemos definir como matar ou morrer. Infelizmente, porque não há valor maior do que a vida do ser humano. Não há valor maior do que a vida do ser humano. E justamente por isso, a guerra é tremendamente cruel. E ninguém mais do que o militar sabe o quanto é cruel a guerra. Bom, meus senhores, senhoras, já falei demais. Vim aqui pedir o voto dos senhores, não só para mim, como para outros militares que estão se candidatando, porque nós precisamos urgentemente fazer uma revolução pelo voto antes que tenhamos aqui uma revolução pela arma. Eu chamo a atenção de todos os senhores para uma coisa. Hoje nós temos um grave problema no nosso país. Nós temos uma dicotomia social muito forte. E temos, inclusive, permeando essa dicotomia, um ódio instilado, inclusive por governos recentes. Se os senhores verificarem as nossas grandes cidades, vão verificar que no centro dessas cidades nós temos as classes mais abastadas, a classe média no centro, cercadas por uma periferia de miséria, de favelas. Isso acontece nas grandes cidades, isso acontece já nas médias cidades, e um pequeno rastilho de pólvora aceso numa dessas cidades e que faça com que essa periferia se levante, tendo seus anseios amalgamados por uma liderança negativa, nós vamos ter esse país convulsionado.
com o Bolsonaro. E não sabemos o fim dessa convulsão. Então, meus senhores, minhas senhoras, está na hora de deixarmos de ser alienados. Nós temos de conversar com os nossos companheiros sobre isso, com os nossos filhos, com os nossos netos. As nossas faculdades estão infiltradas, os nossos colégios estão infiltrados, a família está sendo destruída, que é a base da sociedade. Hoje o jornal está noticiando, está no Globo. O Ministério da Educação distribuiu agora uma cartilha para todos os colégios públicos, dizendo que a família não vale nada. Eu vou dizer uma coisa aqui que é capaz até de chocar algumas pessoas, mas vou dizer, é preciso dizer. Está na internet um vídeo de uma senhora protestante, que é pedagoga também, e que ela mostra uma cartilha distribuída em que, pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, a cartilha diz que é preciso erotizar as nossas crianças desde ter idade. E apresenta uma professora fazendo com que um menino de 3 anos chupe o pinto de um menino de 2 anos. Está na internet, dentro de um colégio, dentro de uma escola pública. É preciso que as mães olhem o que os seus filhos estão lendo, estão trazendo do colégio. E a história nossa do Brasil está modificada, porque existe uma nova história com ela, onde nós, que lutamos pela liberdade, pelos direitos humanos, pela democracia, somos taxados de bandidos e torturadores. E aqueles que eram os bandidos, assaltantes, torturadores, terroristas, são apresentados hoje como mártires e defensores, paladinos da justiça, dos direitos humanos e da democracia. Agradeço a todos os senhores a oportunidade, agradeço principalmente aqui ao meu general Caldeira, a quem rendo as minhas homenagens, agradeço a recepção amistosa, muito generosa que os senhores e as senhoras nos deram, e peço, não precisa que vote em mim. Se votar em mim eu vou ficar muito satisfeito, mas que votem no militar, que votem no militar. Eu estou mandando aqui para vocês o nosso programa, depois eu vou mandar pela internet um santinho com um vídeo em que eu mostro o que eu pretendo fazer, quais são os focos da minha ação. Logicamente eu vou para o Congresso, não é só para, se eu for para o Congresso, não é só para defender o interesse dos militares, tá? Tenho a obrigação de defender o interesse da nação, tá vendo? Mas, logicamente, vou dar prioridade aos interesses das Forças Armadas do Movimento. Então, muito obrigado aos senhores, um abraço em cada um, e esse abraço em cada um eu vou dar abraçando aqui, por muito afeto, muito agradecimento ao meu general Caldeira.